O que Salomão pediu a Deus? Qual o nome do filho de Salomão que o substituiu no trono? Seja muito bem-vindo ao canal, tá na Bíblia. Serão 10 perguntas para testar seus conhecimentos. Tema de hoje, 1 Reis. Mas antes deixe seu like, inscreva-se no canal e coloque nos comentários quantas respostas você acertou. Pergunta 1. Qual dos filhos de Davi foi seu substituto como rei de Israel? Alternativa A, Absalão. Alternativa B, Salomão. Alternativa C, Saul. Alternativa D, Adonias. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, Salomão. Tá na Bíblia. E que assim como o Senhor Deus tem estado com o Senhor, Ele esteja também com Salomão e faça com que o reino dele seja ainda maior do que o seu. 1 Reis 1, 37. Pergunta 2. O que Salomão pediu a Deus? Alternativa A, sabedoria. Alternativa B, longevidade. Alternativa C, riquezas. Alternativa D, paz. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, sabedoria. Tá na Bíblia. E disse, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. 1 Reis 3, 11 e 12. Pergunta 3. Qual a principal edificação Salomão fez durante seu reinado? Alternativa A, palácio. Alternativa B, muralha. Alternativa C, templo. Alternativa D, ponte. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, templo. Tá na Bíblia. 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, Salomão começou a construir o templo. O templo media 27 metros de comprimento, por 9 de largura por 13,5 de altura. 1 Reis 6, 1 e 2. Pergunta 4. De onde era a rainha que viajou longe para conhecer a sabedoria de Salomão? Alternativa A, Egito. Alternativa B, Midian. Alternativa C, Zobá. Alternativa D, Sabá. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa D, Sabá. Tá na Bíblia. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. 1 Reis 10, 1. Pergunta 5. Quem foi o rei de Israel que desagradou a Deus e casou-se com Jezabel? Alternativa A, Asa. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Abias. Alternativa D, Josafá. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, Acabe. Tá na Bíblia. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior, e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. 1 Reis 16, 29 a 31. Pergunta 6. Qual o nome do filho de Salomão que o substituiu no trono? Alternativa A, Roboão. Alternativa B, Jeroboão. Alternativa C, Abias. Alternativa D, Asa. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa A, Roboão. Tá na Bíblia. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. 1 Reis 11, 43. Pergunta 7. Dos milagres abaixo, qual o profeta Elias não realizou à viúva de Serepta? Alternativa A, multiplicou a farinha. Alternativa B, multiplicou o azeite. Alternativa C, ressuscitou seu filho. Alternativa D, curou-a de uma doença. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa D, curou-a de uma doença. Tá na Bíblia.
Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E o Senhor Deus respondeu à oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. 1 Reis 17, 14 e 22. Pergunta 8. Quantos foram os profetas de Baal que Elias desafiou? Alternativa A, 200 profetas. Alternativa B, 300 profetas. Alternativa C, 450 profetas. Alternativa D, 500 profetas. Tempo para você pensar. Resposta certa. Alternativa C, 450 profetas. Tá na Bíblia. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. 1 Reis 18, 22. Pergunta 9. Qual o nome do criador de bois que se tornou ajudante do profeta Elias? Alternativa A, Jeú. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Micaías. Alternativa D, Amós. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa B, Eliseu. Tá na Bíblia. Aí Eliseu deixou Elias, e foi até o lugar onde estavam os dois bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, e eles comeram. Então saiu, e foi com Elias, e ficou trabalhando como seu ajudante. 1 Reis 19, 21. Pergunta 10. Qual profeta predisse a derrota do povo de Israel e do rei Acabe? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Micaías. Alternativa D, Joel. Tempo para você pensar. Resposta certa, alternativa C, Micaías. Tá na Bíblia. Acabe respondeu: existe outro que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito. Disse Josafá. Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. 1 Reis 22, 8 a 17. Gostou do vídeo? Nos ajude a compartilhar a palavra de Deus de forma dinâmica. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos assim que sair vídeo novo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, tá na Bíblia.